Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje eu vou falar um pouco sobre a cosmoterapia, que é a terapia aplicada através do mapa astral, né? São técnicas terapêuticas que elas visam o quê? O tratamento psicológico, né? Emocional das pessoas. Então eu vou falar um pouco sobre isso e também o céu do momento, como que a Lua está transitando agora para a nossa semana, né? Então vamos começar pelo princípio da astrologia. Então o meu estudo mais antigo que eu comecei há 40 anos atrás foi a astrologia, e através da astrologia, pela profundidade que ela leva o ser humano a encontrar movimentos, potenciais, respostas, então desenvolveu em mim também a necessidade de me desenvolver dentro do campo da psicologia, da psicanálise, das terapias, para não só apresentar um mapa para uma pessoa, mas também saber apresentar esses temas tão profundos, né? E assim ajudar que as pessoas encontrem saídas ali, porque todo mundo fica com aquela indagação. Tudo bem, tem tudo isso, mas como que eu desenvolvo, né? Então, assim, a astrologia, ela abre o caminho, naturalmente, o caminho da cura. O primeiro ponto, qual que é o objetivo da astrologia? O objetivo da astrologia não é matar uma curiosidade para conhecer o futuro. Então, assim, quem só vai por esse movimento tem vamos dizer assim, vai absorver algo muito pequeno da astrologia, algo muito pobre dentro daquilo. Então, o objetivo é muito mais amplo. Primeiro, ele vai sim falar do seu destino, de como que as energias se desenvolvem, ele vai apontar os seus potenciais, né? O máximo que você pode ser, né? Então ele dá uma foto do ser humano ideal que você tem e você entender que você tem o compromisso de desenvolver isso. Então o segundo ponto, ele também vai mostrar o quê? Quais os melhores caminhos para você chegar a esse potencial. Porque a astrologia, ela não apresenta só, existe isso, ela também mostra qual é o caminho, qual que é o desenvolvimento para aquilo. E ela vai mostrar também quais os desafios, né? Os desafios, vamos entender, necessários para você encontrar esse caminho potencial, para desenvolver esses potenciais. Então, assim, falando dos potenciais, né? Desses melhores caminhos que a astrologia mostra. Então, como que você segue esse caminho melhor? Você tem que, primeiro, compreender que os desafios que vão se apresentar, eles têm que ser superados, né? Como um joguinho de videogame, né? Você tem aquelas pistas ali, então a gente não deve se queixar, reclamar tanto, e ver sempre a vida dessa maneira didática, né? Ela sempre está tentando a passar aquela lição, e o objetivo é, ao superar essa lição, nós nos aprimoramos. Então, assim, compreender que os desafios têm que ser superados é fundamental. Então, assim, dentro desse caminho de superação, qual é o fundamento, né? O aprimoramento dos seus valores, do seu comportamento, porque assim, um mundo melhor, ele é para um ser humano melhor também. Então não adianta você ficar com todo aquele conjunto de defeitos, de erros que você sabe que faz, né? E você não pode sentar em cima disso e falar, eu sou assim mesmo, eu sou genioso, eu sou ansioso, não. Então, assim, tudo aquilo que a gente tem como negativo, que a gente tem como defeito, é sempre algo que, por mais tempo que esteja lá, nós temos que encarar isso como uma superação necessária, como um aprimoramento necessário para a nossa vida. Então, melhorar os valores, né? Melhorar o comportamento é fundamental para você conseguir trilhar esse caminho, né? Porque a astrologia, ela sempre fala desse jogo de luzes e de sombras, né? Que nós precisamos conviver para fazer as nossas escolhas, para conseguir valorizar também o nosso desenvolvimento. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que você se aproxime naturalmente de uma coisa que nós chamamos da essência de cada um, da essência humana, né? Então, a nossa essência é como se fosse um espéculo cósmico, né? Que nós pertencemos ao universo e nós precisamos
entrar em contato com isso, porque é a melhor coisa que nós fazemos. Não é por uma obrigação, né? Mas até por um bom desenvolvimento. Porque todas as pessoas que se aproximam da sua essência conseguem compreender isso como parte dela mesma, elas se sentem muito bem. Não tem nenhum caso, aliás, ninguém chega nesse propósito, né? Ninguém chega nesse nível e de uma maneira aleatória, né? Faz parte de todo um desenvolvimento, como nós estamos falando. Agora, esses desafios, como que nós superamos esses desafios? Como que nós enfrentamos esse processo, né? Então, a astrologia também mostra, ela não mostra só o conjunto potencial, mas como chegar a esse conjunto. Ela não mostra só os desafios, mas ela também mostra como superar esses desafios. Então, é um caminho que você precisa, primeiro, conhecer a dinâmica do seu destino. Todo destino tem uma dinâmica, ele tem uma ordem, né? Ele tem uma ordem da forma como as coisas se apresentam, o porquê que essas energias chegam, o que é que elas querem impulsionar dentro do seu processo. Isso um bom astrólogo, ele é muito capaz de te apresentar essa dinâmica. Então, o passo seguinte é você abrir a sua consciência para a sua participação no mundo. Então, você não vem no mundo só para usufruir. Ah, eu venho aqui para crescer e passear, crescer e ganhar dinheiro, tirar férias. Não, a gente tem que parar de só ver o mundo pela perspectiva de usufruir desse mundo. Então, aquilo que a gente tem que contribuir, a gente carrega como uma obrigação, como um obstáculo, estou estressado. Então, a gente tem que fazer as pazes com aquilo que nós podemos contribuir no mundo. Cada um contribui da sua maneira, né? Então, assim, abrir essa consciência é importante. Então, assim, nós temos uma participação individual e uma participação coletiva. Então, nós não recebemos desafios só dentro da nossa esfera pessoal. A família, os relacionamentos, né, coisas que nós temos que superar, mas também cada um vem para o mundo que te acolhe, né? Então nós temos um compromisso em ajudar o próximo, nós construímos muito a geração que nós crescemos dentro dela, né? Então a consciência coletiva, a consciência de grupo é muito importante também dentro da astrologia. Então a astrologia, ela, através dos planetas que nós chamamos de interiores, né? Então, Vênus, Mercúrio, Marte, né? Então, esses planetas, eles vão falar muito da nossa escala individual, né? E os planetas superiores, os gasosos, né? De Júpiter para cima, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, inclusive, eles são de uma esfera mais coletiva. Eles são individuais no sentido do posicionamento de casas que nós temos, né? Mas assim, os aspectos que eles formam, as constelações que eles passam, é um efeito muito geracional, né? É um efeito muito coletivo. Então nós temos que ter consciência desses dois movimentos, o nosso movimento individual e o nosso movimento coletivo dentro da nossa existência, certo? Então, a cosmoterapia, onde ela entra para ajudar em todos esses processos que eu mencionei aqui. Então, a cosmoterapia, ela é uma ferramenta, certo? Que se utiliza de técnicas para que você aprimore a sua energia, né? Então, assim, do ar ao éter, né? Nós temos astrologia sideral, nós temos os elementos que são do ar, do fogo, da terra, da água e do éter também, que eu sempre falo aqui sobre as constelações de Órion e Ophiuchus, sobre Quiron, Palas Atena. Então, assim, eles são energias muito superiores que se encaixam como éter. Então, dentro dessa escala de energias, nós fazemos um aprimoramento dentro do mapa de cada um. Então, assim, todo mundo tem um mapa astral, todo mundo, quando nasce, o céu tá lá. Então, o que é o mapa? Ele é uma foto congelada de como estava o céu no momento do seu nascimento, né? Então, dentro dessa imagem, né, em acordo com o horário, o local que você nasceu e tudo mais,
Então, de acordo com essa imagem que nós transpomos dentro de uma mandala, todas as pessoas têm os mesmos elementos, mas cada uma na sua própria formação. Então, um mapa ele é quase que uma impressão digital da nossa comunicação cósmica, né, da nossa relação com o universo. Então, ali nós temos no elemento ar, por exemplo, nós temos Mercúrio, né, Vesta, Urano. Então, eles vão falar do ar em 3 etapas, né? Então, Mercúrio, a mente material, como nos aprendemos, como nós somos capazes de entender aquilo que nos está sendo apresentado, está sendo dito. Então, a compreensão básica, né? A escala de diferenciação que nós temos do restante dos animais do planeta é de Mercúrio. Então, assim, a capacidade de raciocínio, de entendimento, de comunicação. Então, depois temos Vesta, que é a mente espiritual, que é a mente reflexiva, é aquela mente que vai pensar, refletir sobre o conhecimento que recebeu. Então, ela vai tentar entender, ela vai tentar colocar numa ordem, vai ouvir os 2 lados antes de tirar uma conclusão. Vamos dizer que na nossa sociedade, infelizmente, Vesta não é muito colocada em prática, né? E Urano, que é a mente cósmica, que é o entendimento superior, mais elevado, é como se fosse a resposta a todas as perguntas que Mercúrio faz. Então, na astrologia, Urano é a 8ª superior de Mercúrio. Então, a mente material, ela busca a mente cósmica. Então, a mente que conhece, que se enche de perguntas, ela quer as respostas num nível de eureka, né? Entendi a questão. Só que sem esse caminho do meio que faz Vesta, que é sem a reflexão, né? Que traz um necessário entendimento, fica muito difícil, praticamente impossível. Então, dentro do elemento ar, na cosmoterapia, nós trabalhamos os elementos dessa forma, né? Depois do ar, nós temos o elemento fogo, que começa com Marte, depois nós temos o Sol e o mestre do fogo, que é Júpiter, né? Então, o Júpiter é aquele que vai fazer Marte entender como ele controla a energia dele, certo? Ele vai falar, olha, tudo que ele precisa se aprimorar para deixar de cair nas mesmas armadilhas do excesso de energia ou da falta de energia, né? O Sol é o elemento central, ele é a clareza necessária para que esse processo energético ele se consume, né? Depois nós temos a Terra, o elemento Terra, que começa com Vênus. Depois nós temos Ceres e Saturno, que é o mestre da Terra, é uma energia mestra. Então, Vênus abre a energia da prosperidade. Então, Vênus não é só o amor romântico, o amor... Vênus, assim, é muito amor à matéria, né? Vênus ama a beleza, ela ama flores, presentes, roupas, coisas bonitas. Então, Vênus, ela fala, olha, o primeiro passo para a prosperidade, você tem que amar aquilo que você quer, aquilo que você tem. Você tem que se conectar com o maior valor na sua vida, não com o menor, né? Então, Ceres é o processo da atividade, do dia a dia, de cuidar das coisas. E Saturno é a inteligência estratégica que a Terra precisa para que ela se fortaleça, para que ela se consolide, né? Depois nós temos a água, que abrimos com Netuno. Depois temos a Lua e o mestre da água, que é Plutão. Então, Netuno, ele fala da água, dos sentimentos, que os sentimentos, o primeiro passo para eles é a capacidade de sonhar, de sentir a necessidade de uma felicidade interna. Então, a Lua, como elemento central, ela vai falar de um amadurecimento necessário que as nossas emoções precisam para que nós possamos conseguir de verdade a satisfação emocional. Porque senão, se você não aprimora o seu emocional, tudo aquilo que você atrai, então a água ela fala muito do elemento atrativo que nós temos na vida. Você vai atrair relacionamentos que eles vão cumprir a sua carência, a sua raiva, a sua ansiedade, né? Então, mas não é o que você quer de verdade, né? Então, todo mundo quer algo que precisa entender que tem que emanar isso antes de tudo. Porque aquilo, nós não buscamos as pessoas no mundo, nós atraímos as pessoas no mundo. Essa é a grande realidade. E Plutão, como mestre da água, ele é a força do emocional.
Então é aquele emocional forte, que ele não se abala com qualquer coisa, por isso ele é mais sensível também. E depois o elemento éter, nós temos Palas Athena, relacionado a Órion, e temos Quiron relacionado ao Filcus, né? Então, Palas Athena é como se fosse, e Órion é uma consciência do que está além daquilo que nós convivemos. Então, você tem um conjunto de conhecimentos, de compreensões sobre a vida, de procedimentos, de práticas, mas chega um momento que você tem que se questionar, mas será que isso está certo? Será que eu não posso conhecer mais o mundo, mais a vida, né? Será que a vida não me oferece alguma coisa a mais? Será que isso que eu estou entendendo está certo realmente, né? Aí vem Quiron, que Quiron é uma energia, é a mais elevada da astrologia com Ophiuchus, que é a cura como um processo de entendimento superior, né? De encontrar o seu propósito no mundo, de você desenvolver uma adrenalina nova, que busca coisas além daquele conjunto pequeno que a gente sempre se prende, né? Quantas coisas você tem, quantas pessoas você se relaciona. Então, será que a vida não é mais do que isso? Então, o éter, ele vem contar esse segredo, mas você tem que chegar até ele, né? Então, dentro da cosmoterapia, nós temos 3 passos, né? Então, assim, o primeiro passo é o quê? É despertar a sua consciência sobre si mesmo, sobre o seu processo de aprimoramento, sobre a sua vida. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é você, a partir dessa consciência, você começar a mudar as suas formas de pensamento, né? E o terceiro passo é quando você começa a colocar em prática na sua vida, né? Porque nada disso é feito num botão mágico, né? Numa frase de efeito. Como eu sempre falo com as pessoas que eu atendo, não é um filme que você vê, nossa, caiu a ficha, curei tudo em mim. Um livro que você lê. Então, essas fórmulas rápidas, né, da autoajuda, por mais que elas sejam bem intencionadas, não vão funcionar com a efetividade que uma pessoa precisa, porque não é dessa forma, né? Então, assim, todo o processo de melhora é um processo realmente, né? Assim como nós desenvolvemos os nossos traumas, as nossas complexidades, os nossos problemas, através de coisas que às vezes estão tão lá atrás que você nem lembra, né? Que estão em construções da infância, do começo da adolescência. Então, da mesma maneira que esses processos negativos são construídos, o processo de desconstrução e reconstrução também é um trabalho. Então, só você entender, ter uma consciência sobre o fato não é necessário. É preciso de uma disciplina em cima disso para que você possa começar a mudar a sua forma de pensar. Porque controlar os pensamentos parece fácil, mas não é. Então, nós pensamos o tempo todo. Você pode controlar por um momento. Eu vou pensar isso, ponto. Mas e no decorrer do seu dia, da sua vida, quando você se pega desprevenido, desprevenida, chegam aquelas lembranças, aqueles pensamentos, sempre de alguma maneira descontrolada, relacionando negativamente as coisas, fazendo associações mentais, né? Então, assim, mudar a forma de pensar é preciso de um processo sobre isso. E quando você consegue mudar a forma de pensar, aí acontece a mágica, que é a esperada, que você começa a conseguir colocar na prática do seu dia a dia. Você já não faz mais daquela maneira, você consegue mudar para uma maneira melhor de fazer. Então, o aprimoramento de si mesmo vai necessariamente, inevitavelmente, causando uma melhora na sua vida também. Então, dentro desses três passos, né, eu desenvolvi um processo com afirmações diárias, né? Então, as afirmações, elas são como uma reprogramação mental, né? Então, todos os dias tem ali, não dura mais de 3 minutos o processo completo, respirações profundas, afirmações específicas para cada potencial de energia que uma pessoa compreende dentro do seu mapa astral, né? Então, essas afirmações diárias, elas são o quê? Elas são pontos de energias que são contidos na mandala astrológica.
Então, assim, cada um tem um, né? Então, assim, tem vários pontos de energia ali, né? Que eles ativam, ajudam a ativar aquilo dentro de uma pessoa. Porque quando é uma ativação de energia, não é assim, olha, é como um processo de uma oração, pelo menos como a maioria das pessoas fazem. Então, elas rezam para que algo elevado lá de um plano superior venha atender os seus desejos, né? Então, as afirmações não é esse o processo. Então, as afirmações, elas são conjuntos de frases positivas que são relacionadas àquela energia que precisamos trabalhar. E o que vai ativar? Não vai ativar uma coisa cósmica que vai chegar até ela. É dentro dela que isso é ativado, naturalmente. Então, ela, naquela coisa diária, todos os dias falando o conjunto relacionado à energia que nós estamos trabalhando, toda semana batendo um papo, entendendo ali os costumes do seu dia a dia, como eles estão relacionados com cada energia, entendendo, nunca se perdendo dessa consciência superior, dos seus potenciais, daquilo que pode desenvolver, a necessidade de superar determinados obstáculos. Então, isso vai fazendo com que naturalmente tudo isso vá mudando. Então, quando chega num determinado ponto, né? Então, quando, por exemplo, nós terminamos de trabalhar o elemento água com Plutão, então a pessoa olha para trás e fala, cadê aquele medo? Cadê aquela ansiedade crônica? Cadê aqueles obstáculos emocionais? Cadê aquela forma? A própria pessoa não se reconhece mais. Ela vai vendo que com o tempo aquilo vem sendo trabalhado. Então, esse é o princípio da cosmoterapia, né? Vamos dizer assim, a base. Então, eu até estou falando um pouco a mais sobre esse trabalho, porque eu vou começar um curso em breve, né, um curso de cosmoterapia. Eu, assim, uns 2 anos mais, uns 3 anos atrás, eu comecei a fazer esse curso, eu consegui colocar 6 aulas só. Mas a minha tecnologia naquela época estava ruim de A a Z, né? Então não saía o áudio, imagine hoje, coisas que a gente tem como fáceis, né, para todos, né? Naquele tempo não era, né? Era muito difícil, a gente está sempre se revolucionando aqui, né? Então agora sim, né? Eu vou gravar essa primeira aula agora no dia 1º de agosto. Eu vou deixá-la disponível, vai ser uma aula aberta, né? Eu vou postar ela para quem quiser assistir essa primeira aula. Se a pessoa gostar da aula, eu vou deixar um e-mail ali ou o meu WhatsApp para ela me mandar uma mensagem. Eu mando as apostilas da primeira aula para ela. Aí quem se interessar, gostou, quero continuar, quero fazer a cosmoterapia para implementar as terapias que eu já aplico, né? Para conhecer, assim, eu quero muito multiplicar essa técnica que eu aplico já há muitos anos com muito bom resultado, né? E no dia 18 de setembro eu vou começar esse novo curso, né? Ele já tem várias aulas, eu já continuo. Até 18 de setembro eu já quero estar com todas as aulas prontas. Então, quem quiser o curso, então em 18 de setembro ele vai estar disponível ali, para quem quiser fazer essa formação em cosmoterapia. Tá certo? Então, sejam bem-vindos. Depois vocês podem me mandar um WhatsApp. É só aguardar. 1º de agosto eu vou postar a primeira aula aberta, tá? Bom, agora vamos falar como é que tá o céu nesse momento, como é que tá a lua nessa nossa semana. O que que a gente pode esperar dessa fase nossa agora, né? Então, no domingo passado, que eu gravei, né? Acho que foi pro ar só na segunda-feira. Hoje também vai na segunda, tá? Então, assim, hoje, domingo, que eu tô fazendo esse áudio aqui, a lua tá em Áries, né? Como eu falei, que hoje era um dia, assim, alegre, apaixonado, um dia bom, de uma energia boa. E o próximo domingo vai estar também. Parece, assim, que a sincronicidade lunar tá favorecendo os domingos, né? Muito bom. Então, assim, a lua em Áries, ela tá se encaminhando para fazer uma conjunção com Urano. Amanhã nós vamos ter essa conjunção, na segunda-feira, hoje para quem está assistindo, né? Então, assim, a lua em conjunção com Urano, nós vamos ter na segunda. Mas, assim, vamos falar um pouquinho da lua em Áries, que ainda está, né? E, assim, sempre é bom trazer uma consciência, né, de que vencer o conflito
é uma maneira de você usar a sua energia de uma forma positiva. A energia de Marte, o que que ela faz? Ela é tanta energia que, assim, tem que ter uma consciência de que é como se você tivesse um monte de dinheiro no seu bolso, né? O conflito, o que que ele faz? Faz com que você saia com um carro de janela aberta e vá jogando ele pela janela. Ou fura o tanque do combustível, você está desperdiçando energia, que pode te trazer coisas muito melhores, né? Então, Áries é empolgação, é vontade de fazer algo, né? Agora, na segunda-feira, a Lua já entra o quê? Em Touro. Então, ela vai ficar na constelação de Touro na segunda e na terça-feira. Então, na segunda-feira, vai estar em Touro, com conjunção com Urano. Então, para sintetizar o que significa essa energia, né? Porque assim, quando a Lua passa em Touro, ela sempre vai favorecer as questões. Quais são as questões de Touro? O que Touro gosta? Touro é regido por Vênus. Ele gosta de aproveitar a vida em todos os sentidos físicos dela. Materiais, né? Touro, ele gosta de dinheiro, de comprar coisas bonitas, de ver beleza na frente. Ele gosta de carinho, gosta de comer bem, de ouvir boa música, de repouso, que Touro não gosta de fazer nada correndo, né? Ele é lento com as coisas. Então, assim, o taurino é aquele que sabe aproveitar a vida. Quando a Lua passa em Touro, ela dá esse recado. Faz uma pausa, aproveita um pouco a vida, vamos passear, olha esse jardim que está passando ali, né? Agora, numa conjunção com Urano, claro que entra também um elemento a mais dentro de tudo isso. Então, assim, é preciso aprender o quê? A se comunicar melhor. Porque Touro, na astrologia sideral, ele rege a expressão, certo? Então, nós temos que aprender a falar com mais amor as coisas, com mais empolgação, com mais sentido. Não é só falar de qualquer maneira, falar correndo. A gente está num momento de de muitos enganos, né? Perdão. De muitos enganos dentro da expressão. Então, muitas pessoas querem manipular, querem controlar, né? Agora, vamos nos prender também ao que sentimentos o que aquela pessoa fala desperta em você, né? Você está percebendo amor naquilo que ela está falando? Isso é um desafio que eu coloco muito nas pessoas que me trazem, por exemplo, ouvem, né? Costumam ouvir pessoas que elas são, assim, vamos dizer, de conteúdo intelectual, de desenvolvimento humano, zero ali. Ali é só um show mesmo, né? Mas ela fica presa naquilo, né? Eu falo, olha, pode perceber que não tem uma qualidade de sentimento no que essa pessoa fala, né? Então, Touro vem falar muito disso, né? Então, assim, nessa conjunção com Urano, ele fala, olha, é preciso aprender a se comunicar melhor com as pessoas. Porque essa conjunção, ela vai falar, assim, que ninguém passa pela sua vida por acaso. Então, assim, as pessoas, elas entram na vida uma das outras, sem perceber, com uma função de aprender e de ensinar alguma coisa. De receber uma melhoria ali e também levar uma melhoria para alguém. Nem que essa melhoria seja através de uma coisa assim, nossa, olha o que essa pessoa me fez, mas aquele gesto fez com que a pessoa se fortalecesse de alguma maneira, né? Às vezes uma provocação, ela causa um desenvolvimento maior do que um elogio, né? Porque nós somos seres humanos, somos complexos, né? Então, essa conjunção com Urano, e Urano adora o mundo de ponta cabeça, né? Adora dar uma chacoalhada, né? Que você só vai entender depois, né? Então, ele vai falar, olha, ninguém vai passar na sua vida por acaso nesse dia. Presta atenção, aprenda a se comunicar com todo mundo. Porque às vezes vamos assim, você minimiza, você não valoriza o suficiente e ali tinha uma grande oportunidade. Grandes oportunidades se dão assim, né? Então, assim, já na terça-feira, ainda em Touro, a Lua ela vai estar sendo ativada ela vai estar numa conjunção praticamente também, com Marte e Júpiter, né? Então, que são outras energias fortes, né? Então, assim, Touro ele é aquela energia assim que ele quer
assim, ele tem todo aquele lado legal, mas Touro é muito controlador. Ele quer as coisas do jeito dele, né? Então, assim, com Marte e Júpiter, o que que essas energias fazem? Marte, ele pega essa força de Marte para forçar mais aquilo que ele quer, só que como a energia de Júpiter tá ali, né? Júpiter é muito mais poderoso do que Marte, né? Lembra que eu falei agora há pouco, né, sobre a cosmoterapia do elemento fogo, né? Marte abre o elemento fogo, mas o mestre do elemento fogo é Júpiter. Júpiter é que vai ensinar para Marte por que que ele não consegue as determinadas coisas que ele quer. Porque ele tem que se aprimorar, ele tem que ter mais ética, ele tem que ter mais controle sobre si mesmo. Então, assim, com a Lua passando em Touro, em conjunção com esses dois elementos fortes, então, assim, vai ter uma tentativa de controle, de querer fazer as coisas do seu jeito, mas pensa bem, pensa bem. É um dia forte para você realizar coisas que você quer, mas você tem que respeitar com que intenção que você está indo fazer aquilo. Porque se o seu objetivo for só material, ou for de emoções descontroladas, ou pior ainda, por raiva, não vai funcionar. Você só vai criar confusão sem, olha, sem necessidade na sua vida, que vai ecoar para vários tempos, hein? Porque se Júpiter está ali, ele adora expandir, né? Ele adora expandir tudo. Não só o bem, como o mal também. Se você está fazendo mal, ele fala agora, assim, se encalacrou total, né? Mas se você está fazendo bem, pode contar com a sorte, com as oportunidades que ele traz também muito grandes, né? Então, assim, a única energia capaz de realmente mudar um destino tem que ser uma energia amorosa, bem intencionada. Eu faço porque eu realmente acredito, porque eu realmente gosto. E se isso for verdadeiro, você vai ter toda a oportunidade nesse dia de conquistar algo difícil, né? Mas não é sem esforço também. Então vão ter oportunidades para isso, mas também tem que aprender a vencer o medo. Vamos lembrar que a gente está passando pela fase de Câncer, né? A Lua tá, o Sol tá passando, iluminando a constelação de Câncer, e ainda vamos ter aí uns 10 ou 11 dias dessa energia até mudar para Leão, que vou fazer um outro vídeo sobre isso. Então, em Câncer ainda tem aquela coisa, tem que vencer o medo e tem que aprender a se comunicar, certo? Essa é a tônica da energia dessa semana. Agora, na quarta-feira é um dia muito especial, né? Porque a Lua vai fazer a passagem por Órion, né? Ela vai ficar várias horas ali, 14 horas ali, praticamente todo o dia, nessa constelação. E também vai estar ativando Saturno e Vênus, né? Que são dois do elemento terra, né? Então, ela já não está mais em Touro, está em Órion. Então, assim, o que é que traz essa energia? A energia desse dia? Olha, busque soluções criativas para resolver os seus problemas. Então, Órion é o criativo, né? É a energia que vai fazer o diferente. Então, pensa assim, tem aquela coisa, não tem aquelas frases, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, assim, pensa que você tem que fazer algo necessário na sua vida, procura fazer dentro dos ingredientes que já estão com você, que você já possui, né? Não se paralise ao fazer alguma coisa nova, ao resolver uma situação, por você acreditar que você não tem os elementos necessários para isso. Então, esse é o dia do criativo, né? Esse é o dia de quem procura acha, né? Então, quando você pensa, puxa, mas eu não estou conseguindo resolver, eu não estou entendendo essa questão, fecha os olhos, tenta lembrar que você tem o seu potencial, você tem dentro e fora de você tudo que você precisa nesse dia. Então, a passagem de Órion, ela vem para trazer essa criatividade, como tem Saturno e Vênus ali, está muito relacionada à energia de prosperidade, de resolver conflitos dentro da esfera do mundo material também, né? Agora, na quinta e na sexta, a Lua já faz a passagem por onde? Pela constelação de Gêmeos, né? Então, Gêmeos, ele tem assim ele sempre é muito
ligado, dinâmico, ativo, esperto, né? Então todo mundo tem vontade de falar, de conversar, acaba até às vezes falando demais, brigando um pouco, né? Então é um dia para prestar atenção nisso, né? Então assim, na quinta-feira vai ser um dia assim de uma comunicação muito energética, né? Então procura compreender e enviar, pensa assim, envia o mais positivo que é você. Porque gêmeos é uma energia muito atrativa. Os gêmeos, eles são dois. Então, assim, é na energia de Mercúrio e de gêmeos que nós atraímos muito mais as pessoas. Quando uma pessoa, ela tem ali, quando a lua dela começa a ativar Mercúrio, nossa, entra um monte de gente nova na vida dela, aumenta a vontade dela de conversar. A gente precisa desse elemento, né? Então, assim, ele é o atrativo. Então, pensa o seguinte, você não, como eu falo, você não busca o mundo, você atrai o mundo para você. Se você manda para o mundo a sua energia mais positiva, o que é que você vai atrair para você? Pessoas, coisas de energias positivas também. Se você só fica mandando sua energia negativa também, ó, a equação funciona assim. Então, esse é um dia para você emanar para todo mundo, olha, dá aquele bom dia, dá aquele sorriso, faz aquele elogio, né? Procura, assim, desempenhar com o máximo de habilidade que você é capaz as suas funções. Você vai ver o quanto você está abrindo de energias positivas para você. Já na sexta-feira, ainda em Gêmeos, né, tem um diferencial, que a Lua ela faz um aspecto com Saturno, né, ela ativa Saturno novamente, né, só que um aspecto muito forte, né, que ela faz com ele. Então é um dia assim de você, vamos dizer, você tem que aprender uma maneira nova de se expressar. Um exemplo, né, você quer uma coisa. Aí você vai lá. Toda vez que você se aproxima e pede, não dá certo. Você tem uma negativa. Será que você não poderia pedir de uma maneira diferente? Será que você não pode contar uma história de uma forma diferente? Então você vê, vou pegar um exemplo, né? Então assim, antigamente, né? Um rapaz apaixonado, ele vai lá, tenta se declarar, mas a moça se faz de difícil, fazia de difícil, não dava muita confiança para ele. O que ele fazia? Fazia uma serenata, né? Ia lá, põe os músicos para cantar. Então, assim, ele manda uma flor, recita um poema, manda uma música. Então, assim, é pensar formas criativas, inteligentes, porque é Saturno, né? E amorosas de você expressar o que você quer. Então, tem formas e formas de se falar as coisas. Então, o resultado, ele está muito nisso, né? Então, assim, um fato sempre vai ser um fato. A verdade é um fato, mas a forma como você expressa essa verdade, né? Isso faz muita diferença. Então, essa é uma energia para você ver que na sexta-feira é um dia de fazer uma serenata para as coisas, né, que você quer, né? Bom, já no final de semana, a Lua ela vai estar na constelação de Câncer, né? Então ela vai passar sábado e domingo já em Câncer. Então ela na segunda-feira que ela entra em Leão. Aí se eu conseguir na próxima semana fazer mais um vídeo, vou falar sobre essa energia, né? Então assim, em Câncer, com o Sol passando em Câncer também, então vamos dizer que aumenta esse teor da sensibilidade, da necessidade de afeto, a necessidade de ser carinhoso, de cuidar. Então, as pessoas vão estar muito mais sensíveis no final de semana. Então, a Lua em Câncer, no sábado, por exemplo, ela liberta as emoções, né? Ela considera novas alternativas dela se expressar também. Então, é um dia que é bom. O que é bom para o Câncer, né? Quando está tudo em Câncer, Sol em Câncer, Lua em Câncer, o que é o necessário para a gente se relacionar com os outros? É um ponto de fragilidade, ficarmos mais frágeis, né? Para pensar o que o outro
tu está se sentindo, pensar como que nós vamos falar determinadas coisas, considerar que as nossas palavras têm que ter uma responsabilidade emocional sobre o outro. Então, assim, mudar a forma, toda a rigidez, né? Formas rígidas de pensamento, formas rígidas de ser, né? Isso mais afasta as pessoas, né? Então, afasta de atrair novos relacionamentos ou até mesmo de manter o seu relacionamento atual. Então, assim, repensar, olha, um gesto dos mais bonitos do ser humano é quando ele fala, repensei aquilo que eu acreditava durante tanto tempo, né? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita dignidade, né? Para ter atitudes como essa. Então, no domingo, né, a Lua ela vai estar em conjunção com o Sol, conjunção com Vesta, né, todos em Câncer, né, então assim, qual que é a mensagem do domingo? Olha, a vida, falei que os finais de semana, especialmente os domingos, estão muito positivos, né, nos últimos tempos. Então, assim, a vida é para ser vivida, né, a vida não é para você perder o sentido da vida por medos, né, por aquela coisa, ver o mundo só dentro da tela do computador, só através de imagens, de fotos. Não, sai, vai viver também uma experiência nova, né? Mas assim, como tem também a conjunção com Vesta, lembra que eu falei que Vesta é o elemento ar, a mente espiritual da reflexão, né? Então assim, ela rege a constelação de Libra, então Vesta fala do equilíbrio necessário das energias, né? Sem os excessos, né? Então, assim, muito romantismo, muita sensibilidade nesse sábado e domingo, especialmente no domingo, tá bom? Bom, eu fico por aqui mais essa semana. Vamos relembrar aqui os mapas, né? Que a leitura de mapas, o mapa sideral, da astrologia sideral, o curso completo de astrologia sideral com 28 aulas, temos videoaulas transcritas, materiais de apoio. Eu tenho um software que ele cria um mapa sideral para você saber onde estão realmente os seus planetas, como que está essa correção com o céu real, né? Temos um grupo de estudos no WhatsApp muito interessante, onde trocamos vários conhecimentos ali, tenho essa interação. E o curso de cosmoterapia, que em breve eu vou estar colocando a primeira aula, tá ok? Então, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Abraços estelares.